Olá, queridinhos, sejam bem-vindos às meditações diárias Comunicando Jesus. Votos de um dia excelente para você na presença de Deus. Oramos agora, vamos pedir a Deus inteligência para entendermos a mensagem de hoje, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o dom de profetizar. O verso bíblico que vai nos ajudar hoje no estudo desse tema tão importante está no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar o segredo aos seus servos, os profetas. Queridinhos, através da Bíblia, Deus permitiu que os seus filhos tivessem conhecimento necessário da salvação. Mas o fato de Deus ter mostrado aos homens a sua vontade por meio da sua palavra não tornou desnecessária a presença dos seus profetas entre nós. Nem tampouco a presença dos profetas no meio do povo de Deus existe para substituir a fé do cristão ou anular o uso do estudo da Bíblia. Ao longo dos séculos e até os dias de hoje, Deus privilegiou algumas pessoas, com o dom de profecia ou o dom de profetizar, de falar por Ele aos homens. Desde o início da história da humanidade, Deus tem usado esse dom em pessoas escolhidas para guiar o seu povo e atualmente em guiar a igreja remanescente no preparo para a segunda volta de Cristo. É importante perceber que Deus sempre suscitou profetas do meio do seu povo e que seus profetas foram exímios guardadores dos seus preceitos, embora sendo homens pecadores. O dom de profecia pode ser chamado como os olhos da igreja. E sem esse dom, a cegueira espiritual tornar-se-ia evidente, tendo em conta que sem a profecia o povo perece. No passado, queridinhos, sempre que a mensagem de um profeta era aceita, o povo prosperava. E hoje é a mesma coisa. Os que aceitarem a orientação do dom de profecia no profeta dos nossos dias prosperarão. A promessa divina é: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Queridos, no passado, em muitas pessoas e na igreja remanescente, esse dom foi manifestado na pessoa de Ellen White. Ellen White nasceu em 26 de novembro de 1827 numa pequena fazendinha de colina no nordeste dos Estados Unidos. Quando foi chamada por Deus, Ellen White tinha 17 anos para exercer o dom profético. Ela tinha 36 quilos e apenas o terceiro ano primário. Viu só? Isso prova que Deus não busca somente pessoas instruídas, mas também aqueles mais humildes e de coração apto a serem capacitados. Ellen White viveu 70 anos de ministério e neste período teve mais ou menos 2.000 visões e sonhos proféticos, 25 milhões de palavras escritas em 100.000 páginas que formam mais ou menos 5.000 artigos inspirados por Deus. Como porta-voz do Senhor, ela escreveu sobre religião, ciência, história, oratória, música, educação, administração, namoro. Ellen White escreveu sobre casamento, medicina, nutrição, falou sobre profecia e outros artigos. Amigos, como costumo dizer, Deus é um Deus que ama se relacionar com seus filhos. Ele busca interagir com o homem a todo preço, através da sua palavra, da natureza dos profetas e em todos os tempos. Deus não faz nada em segredo e todos os seus feitos são visíveis, transparentes ao universo. Conforme diz o livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, que é o verso bíblico de hoje. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Queridinhos de Jesus, que Deus
nos ajude a discernir entre o falso e o verdadeiro profeta e a fazer bom uso em tempo oportuno da sua palavra através do seu porta-voz, os profetas. Sempre considerando que um dos dons do Espírito Santo, da mais alta importância, é o dom de profetizar, o dom de profecia. Nisto nós acreditamos. Que Deus te abençoe ricamente e poderosamente nesse dia. Amém.